Bom, então voltamos aqui agora para a gente fazer esse tour pela escola. Deixo com vocês, vou seguindo e acompanhando tudo que vocês têm para mostrar. Por onde a gente começa? Vamos lá no berçário? Vamos. Então Bora. vamos. Foi por onde a escola começou, né, Mônica? Foi tudo nasceu ali. Se você quiser explicar como está separado aqui, para a gente poder... Temos uma portinha mágica aqui. Legal. E esse muro nós construímos há pouco tempo para trazer para o berçário essa quietude. Então ali eles dormem mais, né? Eles precisam de mais sossego. Sim. Na verdade, foram muitas mudanças até chegar do jeito que está, né? Tira muro, põe muro. Olha, o que a gente mais fez foi quebrar as paredes. E em todos os sentidos, viu, Frederico? Sim. Quebrar as paredes, os paradigmas. Então aqui a gente quebrou essa parede para que o quintal entrasse, né? E fizesse parte. Então esse é um dos nossos lugares preferidos, né? É o meu também, assim. A gente fala que basicamente estamos ensinando a criança a respirar. Então trazer a criança para essa expansão e depois recolher, né, numa contração um pouquinho maior nas salinhas, nos castelos, como a gente diz carinhosamente, as galinhas. E desse espaço que é absolutamente aberto aqui, as crianças têm acesso o tempo todo, dentro da questão dos limites. Como que a coisa funciona no ritmo e na dinâmica? Frederico, eles vêm no início da manhã, os pequenininhos de berçário. E aí as meninas já trazem, é sempre o adulto vindo primeiro e ajudando a organizar esse espaço, que já vai dando limite. Sim. Então os brinquedos, os objetos do berçário são diferentes dos objetos dos bebês, das crianças maiores, né? E aí aqui é muita observação, muita atenção, não só no que ela está fazendo, mas como ela está fazendo. Peraí, esse bebê de 10 meses tem esse movimento, esse com 1 ano tem esse movimento. Então nós estamos o tempo todo aqui, né, sem passar medo, porque a gente não fala, não sobe, não, a gente faz isso. A gente vai acompanhando, deixa testar, lembra? Testar o corpo. Sim. Eles brincam muito com a areia, modelam muito, né, Mariana? E para essa pergunta sua, existe algo que a gente fala o tempo todo aqui, que a gente ensina essa criança a respirar. Então, eles estão livres o tempo todo no externo, né? Como é que é isso? Se a gente fala que a gente ensina a criança a respirar, então eu preciso trazer isso para o cotidiano dela. Então, a gente tem momentos de contração e expansão, contração e expansão. Essas crianças estão respirando nesses momentos. Quanto menor, mais expansão, menos contração. Quanto maior, a gente vai invertendo um pouco esse processo. Mas o tempo todo eu não posso ter só expansão ou só contração, né? Então a criança vai crescendo nesse ritmo de respiração. E aqui o que me chama a atenção é porque, apesar de ter muitos brinquedos me lembro da época que eu era criança e brincava nessas coisas todas, mas são coisas mais rústicas, artesanais. Tem alguma coisa relacionada à questão da pedagogia? Você sabe que uma vez eu ouvi de um filósofo, quando é mentiroso, a imaginação duvida. A gente sempre tenta colocar nas mãos das crianças coisas reais. A panelinha real, não de plástico, que tem peso, que tem temperatura. Você tocar numa madeira é muito diferente de você tocar num plástico, num brinquedo de plástico. O plástico tem formas diferentes, mas a temperatura é a mesma, né? O peso é o mesmo. Então isso é importante porque estamos trabalhando com 4 sentidos básicos: equilíbrio, movimento, sentido vital e sentido tátil. Isso é a base do trabalho. Tato não é só no dedinho, não, é tato no corpo inteiro, né? A criança, quando pisa na areia pela primeira vez, ela faz assim, ó, né? O pezinho faz assim, né? Porque ela está sentindo essa areia não só na pontinha do pé, mas no corpo dela inteiro. Quanto mais ela toca no mundo, mais ela se reconhece. Olha o quanto isso é lindo assim, né? Sim. Quanto mais eu toco em coisas reais, coisas que têm vida, mais eu me reconheço como ser humano, que é a nossa proposta. E tudo foi adaptado pensando nisso, nada que é aleatório. Então esse amuretinho não está aqui por acaso, porque exige força para entrar na areia, exige coragem para que ele faça, né, isso. Agora nós estamos construindo mais galinheiros, tem uma casinha de cá, tem outra de cá. Então são ambientes que convidam. Vem brincar, vem testar você. Terreno, né, Mônica? Desnivelado para a criança que está aprendendo a andar.
Eu acho que os pais já devem ter ouvido falar, quem pesquisa um pouquinho, a gente também segue as premissas de uma pediatra húngara, chamada Amy Pickler. Então a gente traz implementos e traz também a contribuição dela enquanto pediatra, uma pediatra também que atuou muito na guerra lá na Hungria. E aí ela diz que, como ela era médica de família, ela percebia que crianças que tinham menos acesso a terrenos irregulares, que eram muito protegidas, elas se quebravam-se mais e adoeciam-se mais. Então ela traz muita contribuição para a gente. Inclusive o que a Mariana falou, do solo não ser tudo retinho, né? Não tá num tatame, para poder sentir o corpo. Que legal, Isso. que legal. Esse é um dos espaços onde Tudo começou aqui. E acontece muita interação com as famílias aqui nesse espaço Sim. também, né? Em eventos. Onde as crianças interiores de todos nós é acolhido, né? Você chega nesse espaço e puxa vida, que vontade de estar aqui, né? Sim. Tirar o sapato e ir pra areia brincar. E brincar. Muito legal. de fato. E assim, realmente trazer isso enquanto uma coisa real, sabe, Frederico? Esses dias eu atendi uma mamãe que falou, nossa, a minha filha estuda numa escola que tem um espaço muito grande, muito amplo, mas eles não têm acesso. Isso é difícil, porque não é só ter um espaço amplo. Quando eu cheguei, isso aqui era amplo, mas as crianças não vinham. Ai, vai sujar. Ai, vai machucar. Ai, não. Entende? Então, o cuidado é muito interno e externo, que tem que limpar, tem que lavar, não pode estar mal cuidado. Mas tem que ter essa força de deixar ir. É aquilo que a Mariana falou, você tem que deixar ir ali com cuidado, né? Não pode deixar ir muito, mas também não pode segurar muito, porque tudo causa doença. E aí vem de novo para essa autoeducação. Por isso que a gente dentro aqui da escola faz muita formação com as educadoras. Se uma educadora não coloca o pé na areia, ela vai querer que esses alunos coloquem. Ela vai ficar nessa de não se sujar, das crianças não sujarem. Então ela precisa, dentro dela, ter isso muito vivo, tá confiante nessa criança que vai se erguer, que vai andar. Ela tem que gostar, porque a criança sente quando a gente gosta e quando a gente não gosta. Então vem aqui de manhã você vê as meninas que trabalham com os bebês, elas estão dentro da areia, estão mergulhadas na areia, elas sentam, colocam uma perna aqui, né, vai, entra, balança o outro, e ela tá curtindo também, ela tá tendo contato com a areia, né, de novo. Que legal. Bom, aqui o que temos? Aqui nós temos um salão onde os nossos bebês são recebidos com música. Então, todos os dias, bem cedinho, tem um papai da escola que faz esse trabalho, que aí eu já entro na parceria das famílias. Ele é policial, né, tem um trabalho totalmente distinto, e ele fala, eu venho para me curar. Então, ele destina 1h30 da vida dele para tocar todos os dias para os bebês. Traz o violão, aprende as músicas antroposóficas. E quando ele fala isso, eu venho e ele está aqui realmente na presença, as crianças amam quando ele. Está, as crianças ficam loucas com ele, elas querem o colo dele, fica todo mundo em cima dele. Tem dia que ele tem que tirar um violão e acolher essas crianças. E como que é isso? É acolhido pelos outros pais também? Ah, tem um pai ali fazendo parte da escola. Em alguns lugares há até uma certa ressalva. Como que é para vocês aqui? Não, assim, nós somos uma comunidade. Então, aonde eu posso atuar e ser útil ali naquela comunidade? Então, tem o papai que toca, tem o papai que faz o ninho da galinha, porque gosta de trabalhar com a carpintaria. Tem o papai que é violeiro, que fala, eu vou participar da festa junina e vou tocar o violão. Tem o que trabalha com teatro, que vem dar uma aula de teatro. Então, é isso, sabe? Ser Waldorf, na minha opinião, é sobre o que você tem de oferecer, que você gosta em você. Legal. Você quer contribuir. Que legal. E os filhos amam, né, Frederico? Pensa. Sim. A Letícia, às vezes, vem e fala, vocês trabalham aqui, Sim. né? Falar pro público, eles têm filho e trabalham aqui. Quando a Letícia vem para fazer as gravações, o Cauã fica muito admirado. Minha mãe tá aqui, minha mãe tá trabalhando na minha escola. É muito legal. Então, aqui nós estamos entrando em espaços mais delicados, assim, então a gente pede para tirar o sapato, né? Hoje a gente está, então os papais tiram o sapato e cada espaço desse, cada ambiente desse acolhe um grupo com um nível de desenvolvimento diferente. Então, aqui a gente trabalha só do 0 aos 2, temos sempre. Quando a criança é pequenininha, ela precisa de presença humana, menos brinquedos que são feitos a partir de lã de carneiro, porque pensa tanto que ela tá tem cheiro, então almofadões jogados que elas se jogam no chão, então não tem que ter nada muito elaborado, tem que ter muita presença humana.
né? Que Que legal. tem que abarcar isso aqui. E esse ambiente aqui hoje, ele é absolutamente separado da outra parte da escola? Ou ele é integrado? Qual a palavra que eu uso nesse? Então, esse é olha, Frederica, a gente está sempre estudando, sempre pensando. Uhum. Então, quando a gente diz que o bebê, ele precisa de mais silêncio, ele precisa de mais calma, porque ele dorme mais. Se ele está dormindo e um de 2 anos está gritando aqui do lado, está correndo no corredor, ele vai ser interrompido no sono. E sono é crescimento. Então, a gente quis trazer esse conforto. Então, aqui dentro dessa casa só ficam os bebês. Então, aqui nós temos a casa dos bebês. Aqui é onde eles comem, né, preparado para eles. Eles não saem, não se estressam para ir lá fora, onde tem barulho, onde o refeitório está acolhendo outras crianças. Eles vêm com calma. Tudo aqui é assim, calmo. Né? E tudo igual, né, Mariana? Para trazer confiança. Ritmo. Todos os dias, até a cadeirinha que você muda eles na hora de sentar, eles querem aquela cadeirinha. Eles querem a referência das professoras. Às vezes eu entro aqui, eles estranham. E por ser um espaço mais intimista, assim, Intimista. é uma coisa que vocês não trabalham com um grupo muito grande de crianças. Não, Não dá pra isso. não tem jeito, porque esse Tem que haver. colo precisa ser, né, o tempo todo. Então aqui também essa coisa de eu não ponho no colo porque senão ele acostuma. Não, ele tá nesse núcleo social, ele precisa desse colo. Então esse educador que tá ali precisa pegar ele, precisa colocar ele no chão novamente para que ele, né, bata os pezinhos, para que ele gire, para que ele role. Mas o tempo todo essa atenção e essa observação, se for um grupo grande, esse educador não consegue olhar para isso, né? Esse é um clássico ambiente de berçário, né? Muito espaço para ele se locomover, um chão térmico, uma madeira bonita, bem cuidada, cestos, redes, tapetinho, o colchão. A criança escolhe como ela quer dormir, como que ela quer ser embalada. Esse gosta de dormir na rede, esse é no colo. Esse eu dou umas batidinhas no bumbumzinho, coloco no colchãozinho e dorme. Então é muito individual, Fred. Aqui essa sala já foi sala do meu filho com a mãe, então eu lembro com saudade que até do tempinho que ele passou por aqui. É um ambiente bem acolhedor, diferente, né? Tudo aquilo que proporciona. E saindo aqui do berçário, logo já temos os jardins aqui A perto. gente vai passar né? pelo maternal. Tem um maternal ali. Então nós vamos pensar assim, aqui a gente vai ensiná-los a andar, a qualidade de como a gente ensina a andar. Depois a gente vai ensinar a falar. Né? E lá no jardim eles vão estruturando esse pensar e brincando. Então vocês vão perceber muito bem. Que legal. Agora a gente vai passar dos 2 aos 3 e depois a gente vai para a vila do jardim. Vamos nessa. É porque é uma ele fica lá dentro, mas aí eu acho que a gente pode chegar lá no maternal. Ele fica... No maternal é essa coisa assim, eles aprenderam a andar, 2 aninhos, tá andando, então muita música, muita história, não faz culinária todo dia. Aqui no jardim já é mais intenso o trabalho, né? Ali no maternal, né, Mariana, é uma construção mais lenta. Então, todo dia no jardim eles fazem lanche, eles picam, eles cozinham. Aqui é uma vez só, né? É quase um processo para chegar, né, nesse fazer com as próprias mãos. Primeiro eles estão imitando, eles estão observando o gesto dessa professora e levando para as brincadeiras. Aqui é um espaço de maternal. Então, aqui já estamos no espaço maternal. Isso. Então aqui eles já tem mesa lá, vocês viram que não tem? É um espaço aberto, então aqui já uma mesinha para fazer algumas culinárias, fazer o pão, fazer um bolinho para um amiguinho que está fazendo aniversário, então faz um bolinho de banana, mas só se eles quiserem. A professora faz. Ela chega, faz, canta, aí 3, 4 senta, quer ver, quer acompanhar, enquanto os outros estão aqui brincando. A gente sempre trabalha com a professora e a assistente. Sempre 2. O brincar nessa educação, qual é o papel deles? Na hora do brincar eu estou usando meu fio inteiro. Eu estou sendo humana quando eu brinco.
Aqui ele vai elaborar tudo que ele vivencia, coisas boas e coisas ruins. Ele vai elaborar perdas, ele vai começar a dividir com o amiguinho, né, o brinquedo. Imagina quantas possibilidades eu tenho aqui. Então, quando eu faço assim, ó, eu adulta, falo, ai, que é isso? Na mão da criança isso vira um avião. Aí ele passeia aqui, ele fala, é meu carro. Ele vai passeando. Aqui. Ah, agora eu vou fazer uma torre. Agora eu vou fazer o cercadinho pro meu cavalinho ficar protegido do leão. Olha quantas coisas num bloquinho de madeira. Aqui eles fazem assim, ó. Eu vejo muito, né? Eu passei muito por aqui. Eles já estão começando a fazer alguns caminhos. Começar a fazer isso. A estrutura vai chegando aqui, né, também, com as mesas, com essa organização, que é diferente do berçário. Né? Tudo vai se estruturando muito aos poucos, né, Mônica? É tão interessante porque a questão do limite. Eles brincam. A professora vem assim. Depois de tanto brincar, agora é hora de guardar. E ela às vezes passa com o cesto. E convida todos os brinquedos no lugar. Nós vamos guardar. Então, uma canção que eles vão colocar tudo de novo. Vai ficar perfeito? Não. Eles vão colocar. Mas tudo eles começam a entender que tem um lugar de se estar no mundo. O mundo não é caótico. Então, os bloquinhos moram aqui. Mas as bonequinhas não podem ficar jogadas no chão. Precisa de uma caminha. Então, olha que fofo. As bonecas do bercinho dormir, porque brincaram muito, estão cansadas. Ai, os paninhos todos dobradinhos, né? E aí eles têm um jeito de dobrar o paninho. Quer ver, Mário? Vem cá para eu ensinar. Que elas falam, colocam duas crianças, né? E aí tem um versinho que elas vão recitando. Pontinha com pontinha, dá um beijinho, vem, dá um abraço. Aí na hora que faz, às vezes eles se abraçam. Pronto, já fiz uma estrutura que exige da criança de 2 anos. Pontinha com pontinha, dobrar. Eles vão dobrando, às vezes eles fazem assim, né? Aí, quando o tempo vai passando, eles já conseguem fazer o rolinho e colocar. Que legal. Né? E tudo se transforma. Esse que é o lance. A criança precisa não tem nada imaginar aqui, né? Ela precisa criar, na verdade. Esses brinquedos não estruturados, vocês vão ver o tempo todo na escola. Se o brinquedo é sempre estruturado, ela consegue criar, imaginar. Isso vai ajudá-la lá na frente ao construir um texto. Né? Essa criação, essa imaginação. Tem que é a mesma coisa. Legal. É um outro. Nossa, É linda, né? E essa coisa das cores também, né? Sim. Que não tem nada forte, nada que agride, né? Os aventaizinhos no lugar certinho para na hora de fazer o pão. Ou sempre uma florzinha em cima da mesa, né? Isso. E existe sempre uma organização para fazer esse pão. A professora organiza os aventais nas cadeirinhas, aí a criança chega e põe o seu avental. Ela começa colocando o dela e cantando. E aí vai chamando para essa vivência, né, de fazer o pão. Onde ela vai amassar e as crianças vão olhar, imitar, outras vão brincar, como a Mônica disse. Mas existe uma harmonia nisso também. Nos gestos, na organização da mesa na hora de fazer esse feitio, né? Esses dias a gente estava ensinando a fazer sabonete lá na sala do jardim. Eu estava lá ensinando eles para presentear as mães. Sim. Aí colocaram os óleos essenciais, né? A gente foi cantando. Eles gostaram tanto que depois eles foram para a área verde e tava brincando de fazer sabonete e vender sabonete. Olha só. Então eles imitam. Aí eles pegaram cartelinhas de ovos, colocava, ia lá Como na se fosse plantinha, as a ervinha, forminhas, colocava a ervinha, aí um colocava, agora vamos deixar esfriar, desse jeito, agora vamos vender. Aí fizeram uma banquinha e foram vender os sabonetes. Olha só. E eles fazem isso o tempo todo. Que legal. Agora aqui, Frederico, nós estamos entrando numa parte dos jardins, que são crianças de 3 anos e meio até 6. Tem uma diferença aí, né, desse jardim, que é uma orientação do próprio Rudolf Steiner, que a gente trabalha com as idades mistas, para considerar aquilo que eu te falei, do mais velho
ensinar o Sim. mais novo e o mais novo aprender com o mais velho. E é uma coisa saudável para vir para nossa época e trazer estrutura, porque as famílias cada vez mais têm filhos únicos. Onde que essa criança vai poder experienciar ser um filho mais novo, ou um filho do meio, ou um filho mais velho? Aqui. Então a gente traz enquanto metodologia algo que está em falta na sociedade. Eu, filho único, com quem que eu vou dividir? Quem que eu vou esperar? Sim, Isso, sim. porque a gente tem, é aí que está o olhar diferente para a pedagogia, porque o que acontece aqui dentro, se fosse só conteúdo, nem precisava dessas idades diferentes. Sim. Mas é essa coisa do dia a dia, né? Do social, de Sim. esperar, de saber a hora de falar, de não falar, de respeitar o amigo que não consegue ainda. Essa diversidade também fica muito viva nessas turmas mistas, sabe? Perfeito, perfeito. E aqui é de fato um jardim. É. Nós temos as 3 turmas de jardim, onde tem um espaço que eles se encontram aqui também. Só que eles brincam também nos outros espaços, né? No parque de areia lá na frente, na área verde que a gente viu ali, que os bebês também utilizam. Eles têm esse, que é aquilo que eu falei do respirar, né? Então ele tem as vivências, eles têm as vivências dentro de sala, eles têm aquarela, eles fazem o pão também toda semana. A modelagem com uma massinha que é chamada de cera de abelha, que ela é feita com a cera da abelha e ela tem um cheiro diferente e ela é moldável com o calor dos nossos dedos. Então eles vão aquecendo as mãozinhas, então as professoras fazem alguns brincadedos de aquecer esses dedinhos. Aqui é uma salinha de jardim. Então à disposição parece uma casa, né? Uma casa onde esse adulto faz o alimento, organiza, lava, né? Cozinha. Aqui eles fazem todo o processo do lanche. Então, todos os dias, o lanche da manhã é feito por esse professor que está aqui com eles e as crianças participam desse feitio, né? Agora eles são maiores, eles já participam mais ainda, né? Então, se precisar de espremer uma laranja, ele vai espremer essa laranja. O professor é como se fosse uma orquestra aqui, né? Então o professor vai colocando, espreme essa laranja para mim, agora pega lá tal coisa, joga no lixo. Então eles vão participando dessa maneira, mas de maneira muito livre também ainda, né? Mesmo eles sendo maiores, apesar de que os maiores já vai sendo chamado, não, hoje eu preciso que você leve o lixo para fora. Hoje eu preciso que você amasse esse pão aqui comigo, né? E eles vão vivendo essa manhã dessa maneira. A gente fala muito das oportunidades pedagógicas, por isso a gente faz a formação, né? Dentro do curso que a gente caminha mais 4 anos além do curso de pedagogia, porque o professor precisa catar muito no ar um aluno que está mais apático, um aluno que não quer ajudar de jeito nenhum e que já é maior e que precisa vivenciar aquilo. Então, são essas imagens, mas mãos tão fortes precisam vir ajudar a amassar esse pão, para a massa ficar fresquinha, fofinha. E aí ela vai trazendo com leveza, mas vai trazendo. E aí uma coisa legal é que o jardim também tem isso, né? Eles não estão ainda na individualidade, eles estão ainda muito imitando o que o ambiente traz para eles. Lá no primeiro ano, quando eles chegam aos 6 anos, na verdade deveria ser aos 7, mas agora é aos 6, né? A gente já coloca eles sentadinhos numa carteira, com uma cadeirinha só dele, com um lápis só dele, e aí ele vai ter que dar conta de lidar com ele e com as coisas dele. Aqui ele está lidando com as coisas no coletivo. Então não tem o que é meu, tem o que é nosso. Tem uma grande mesa, um banquete, onde todo mundo divide tudo. À medida que eles vão crescendo, agora eu tenho o meu e vou lidar com o meu, cuidar do meu. Primeiro eu cuidei o que é de todos e agora eu vou cuidar do que é só meu. Acho super legal. E aí a cada dia da semana eles fazem uma atividade, eles exercitam uma parte dessa trimembração que a gente fala. A aula, as vivências no jardim, ela também é trimembrada. Eles chegam no momento que a gente chama de acolhida, o professor olha nos olhos, recebe na porta. Na verdade, o professor chega antes meia hora, organiza todo esse ambiente, abre a porta, os pais já estão aguardando. Bom dia, Cauã. Então ele olha no olho, ele dá um abraço, ele recebe cada um, vai entrando. Às 8 horas da manhã começa, ela já preparou, então cada dia ela já tem uma sequência. Tem um dia que eles fazem pão, tem um dia que eles fazem aquarela, tem um dia que eles é destinado à massa de modelar com cera de abelha. Então imagina, né?
fazer essas modelagens tão delicadas, com uma massa tão dura, que precisa ser aquecida com o calor da mãozinha. Então, isso aqui não é uma massa dessas que a gente está acostumada com farinha, que é mole. Se eu não amolecer ela com o calor da minha mão, eu não consigo modelar. E aqui o professor já vai observando a mãozinha que é mais fria, a mãozinha que é mais quente, o aluno mais velho que já consegue fazer algo e o mais novinho que vai fazer algo menos estruturado, que tá tudo certo, né? Você tá falando dessa interação que você trouxe logo no início. Isso não gera problemas entre essas crianças? Ah, esse mais velho vai bater no mais novinho, ou vai fazer tal coisa, vai ensinar e vai ser mau exemplo. Você falou muito disso, a gente tem primos, a gente tem irmãos. A gente não tá numa bolha que isso vai ser impossível, mas dentro da escola, os pais pelo menos pensam, ah não vou deixar o menino maior, porque vai fazer alguma coisa. Já está mais... Nossa, que legal você falar isso. É como se eu dissesse assim, esse está mais acordado para algumas coisas da vida, Mônica, que o meu ainda não acordou. Então, algum repertório aí que não é tão adequado e que esse que já viveu vai ensinar o meu, coisas inadequadas. Mas é isso que você falou, Frederico. As famílias, e aí eu de novo volto no tema das famílias, elas são convidadas a conversar sobre isso de forma muito aberta. Então, você é pai, você sabe. Quantas vezes eu no chão falo, isso não é um repertório infantil. Ele está vendo uma imagem inadequada, ele está ouvindo algo que não é dele, ele está ouvindo de fora, e aí a gente chama para conversar. E você acha que são os mais velhos? Às vezes o pequenininho traz também, porque o pequenininho tem um irmão mais velho, porque o pequenininho também está no mundo. Então é muito mais uma relação entre nós adultos de compreender que a partir do momento que o meu filho está num grupo que tem crianças menores e mais velhos, independente, ele precisa respeitar, né? Eu preciso respeitar. Então a gente conversa muito sobre isso e há um temor gigante das mamães de crianças mais novas. Mas um menininho pequenininho também é puro movimento, então às vezes o seu que é mais velho está fazendo uma aquarela ou uma modelagem todo concentrado e o outro que está correndo e gritando e subindo aqui em cima e pulando. Não vai desconcentrar o meu, Mônica, que é mais velho? Então você imagina quantas coisas a gente não tem que lidar para assim acertar, né? No intuito de acertar, mas em princípio, aquilo que a gente fala que é inegociável. É uma relação saudável, é algo que vai trazer frutos futuros, que vai metamorfosear na vida deles de um jeito incrível lá na frente. A gente recebe os atípicos, né? Crianças que têm autismo, síndrome de Down, e é um ganho incrível para o grupo. Imagina uma criança autista dá crise, ela grita, ela joga as coisas, né? Como lidar com isso? Meu filho não pode ver? Meu filho não pode conviver com uma criança que tem algumas limitações? Né? Claro, a gente tem um profissional de apoio, mas a gente não protege ele. Uma hora ele vai ver um grito, entende? Então, são seres humanos, vivendo fases no seu desenvolvimento e no seu destino que são diferentes. E não é esse o lance? Eu acho assim, e perfeito também. É aqui se preparar a base para a última parte da escola que a gente vai conhecer agora, que é a parte do fundamental. Vamos para lá? Vamos. Bom, enquanto sai do jardim, vem para essa parte do ensino fundamental. E falando sobre o jardim, Mônica, quantidade de crianças mesmo, é muita gente, é menos. Como que vocês organizam esse fluxo? Porque aumenta o tamanho da criança, aumenta também as interações, né, de alguma forma. Então a gente vai pensar assim, o pititinho precisa de colo. As crianças de jardim, elas precisam de grupos para interagir. Hoje nós temos nas nossas turmas, naqueles castelos que vocês filmaram, 20 crianças. Nós temos 3 jardins com 20 aluninhos. Cada um deles. Cada um dos jardins. Aí os pais falam, não é muito? Lá em casa eu custo dar conta de 2. Aí a gente vem com a técnica. Os professores precisam estar bem formados e preparados. Às vezes, Frederico, a gente tem um grupo de 15, com 10, 8, né, Mariana? E um professor que não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então, a formação do professor é essencial para ele dar conta disso, né? Os professores trabalham no período da manhã, retornam no turno da tarde, estudam, viajam para São Paulo, estudam. Então, a gente brinca que ou eles estão com as crianças, ou eles estão estudando sobre crianças e refletindo o que eles fizeram. A gente aposta muito na formação dos professores, né? E na estrutura do espaço, que tem uma sala grande, tem um espaço externo, que a gente fala que é praça, né? E essa assistente que é o braço do professor, onde ele não consegue alcançar, a assistente está alcançando.
Sim. tá ali preparando o lanche, ele tá olhando para todo mundo e a assistente tá lá, né, prevendo que ali vai dar uma treta, ali eu vou ter que eu vou ter que ir ali e sentar mais pertinho. E eles vão dançando nesse grupo. E tem dado muito certo. Aí, aqui no Fundamental, e aí falando especialmente com você, Mariana, que está vivendo a experiência de ser professora do Fundamental, né? Sim. Qual é a visão que é? Que parece que já tem até uma quadrinha para jogar um esporte, alguma coisa. Como que as coisas funcionam por aqui? Aqui no Fundamental a estrutura já é diferente, né? A aula, continua trimembrada, mas a gente tem uma aula que a gente chama de principal. Então, esse professor de classe, essa aula principal é toda com ele. É onde ele vai apresentar esses conteúdos, ele vai fazer exercícios, ele vai trazer novidade e sempre trimembrando essa aula. Esse primeiro bloco, vamos chamar assim, que a gente chama de aula principal. E depois a gente tem os especialistas, os professores de matéria. Então, até das 7h20 às 9h20, essas crianças estão em sala com esse professor. Depois eles têm um intervalo para recreio e lanche. E depois desse lanche, eles têm os professores de matéria. Então, cada professor tem 50 minutos. E esse professor de classe também, às vezes, nesse período, faz atividades com as crianças também. Então, eles têm educação física, eles têm música, eles têm manualidades, os trabalhos manuais vêm agora com um movimento diferente, que é para a mão dessas crianças, fazendo todo esse processo de trabalhar com 2 agulhas no tricô, trabalhar com uma agulha no crochê, e aí a gente vai seguindo esse processo. Inglês e alemão, né? As línguas também entram aí. O alemão entra somente depois do segundo semestre, para o primeiro ano, e segue até o final. A gente atende até o 5º ano. Do primeiro ao 5º. Sim, sim. Aqui na escola. Vamos mostrar as salas, porque aqui nesse ambiente, e eu ia até perguntar sobre que não estamos falando de adolescentes, mas estamos falando de crianças que começam a se desenvolver, a ter pensamento crítico. Eu estou vendo meu filho com 5 anos tendo já essas mudanças, né? E a criança, ela resiste a fazer alguma coisa? Porque hoje a gente vê, a criança tá no celular, a criança tá isso, a criança tá aquilo. O que motiva a criança a mexer com uma agulha de tricô? As crianças, quando olham aqui o que está acontecendo no mundo, na televisão, elas estão vendo outras crianças fazendo isso mais. Como engajar elas aqui dentro desse processo, né? Já dando uma olhada geral na sala, que é bem diferente do que uma sala comum, né? É importante a gente mostrar. Eles têm muita resistência. O meu ficou muito indignado de fazer tricô. Tricô é coisa de velho. Minha avó que faz tricô, agora eu vou ter que fazer tricô. Eles têm sim uma resistência às vezes no início, né? Mas esse professor de artes manuais, falando das artes manuais, depois a Mariana pode falar um pouco mais, que ela também é formada e é professora em artes manuais. Ela vai lá no primeiro ano contar, a partir de histórias muito legais, como é tirar a lã do carneiro. Eles lavam a lã do carneiro. Ela vai com eles para uma fogueira lá fora, para um fogão a lenha, e tira todo aquele óleo, toda aquela sujeira da lã. Eles cardam, né, Mariana? Eles fiam. Então, é um processo muito integral. Eu não estou só fazendo aqui uma coisinha com a agulha, com essa linha. Eu vivenciei até chegar aqui. E tem uma coisa que eu acho que também, aos poucos, eles vão, né, compreendendo e saindo um pouco de um certo preconceito também, né? Por exemplo, menino fazer tricô, fazer crochê, isso é coisa de menina, né? Mas aos poucos eles vão se envolvendo por meio das histórias, das imagens, de todo o processo, que eles começam a gostar daquilo. Eu falo que entre as conversas nos bastidores, porque eu também dei aula de manualidades até o 4º ano, do 1º ao 4º, e agora eu fui, né, ser professora de classe, outra professora assumiu. Então, eles vão fazendo esse processo. Na minha aula, eles ficavam muito tranquilos. E os outros professores, nossa, mas na minha aula tá assim, assado. Não, na minha eles sentam e fazem. Eles conversam muito, os maiores, mas estão ali fazendo o tempo todo. Levam para o recreio, né, Mariana? Para fazer. Levam para o recreio para fazer. Me pede, posso levar? Vou viajar no fim de semana, quero fazer no carro. Ou seja, se tem tricô, não vai ter celular nessa viagem, né, pelo menos. Então, eu acho que aos poucos essa coisa também de viver o processo e daquela lã se transformar em algo, vai fazendo com que eles queiram ali também, né?
Viu? Sem contar todo esse processo que começa lá no jardim, essa força de vontade, de ver começo, meio e fim. Isso ajuda muito aqui nas manualidades, quando eles chegam no primeiro ano. E vocês me dão licença, mas eu acho muito curioso mostrar a forma como são os quadros aqui, né? Isso aqui é uma arte que se eu fosse na escola que eu estudei, eu não deixaria o professor apagar nunca mais. Ele ia falar, não, ia ter que ficar isso aqui que é bonito demais, né? A gente deixar decidido assim, eu ficar lá me protegendo, não dá pra ninguém apagar. E olha que legal, né? A proposta. Me fala um pouco dessa proposta, Mariana. Você que tá no dia a dia da sala. Por que tanto desenho? O professor é um artista, né? O que é isso? Na verdade, ele precisa ser, né, de certa forma, porque quando a gente fala que no fundamental esse conteúdo chega por meio das artes, por meio de imagens, é isso, o professor apresenta o conteúdo, ele desenha esse conteúdo no quadro, né? Ele aquarela com as crianças esse conteúdo. Então, querendo ou não, ele precisa trazer a música também, porque a gente canta muito com as crianças, né? Traz o conteúdo, mas traz a música também dentro desse conteúdo, né? Seja na mitologia nórdica, na mitologia indígena, tudo isso vem. A gente traz ritmo para essas aulas. Então, uma parte dessa primeira aula, dessa aula principal, é justamente o ritmo. Então, a gente brinca com esses conteúdos no corpo, no ritmo, a gente traz para o ritmo. À medida que as crianças vão, né, avançando, passando para o segundo, terceiro, isso vai diminuindo um pouco, mas ainda existe e precisa existir, né? Então, esse professor ele faz curso de desenho, e aí tem os que têm mais facilidade com música, os que têm mais facilidade com desenho, com aquarela. Então, cada um precisa. Se eu tenho mais facilidade na aquarela, eu preciso me esforçar com esse desenho. Então, esse professor, ele, como a Mônica disse, quando ele não está aqui dando aula, ele está pensando nessa aula, ele está estudando para isso, né? Porque a gente precisa trazer esse conteúdo para dentro da gente. Esse conteúdo não está num livro que a gente entrega para as crianças e eles preenchem. Esse conteúdo está dentro do professor. Então, quando eu chego aqui para falar de substantivo, eu tenho que trazer isso dentro de mim. Não é uma apostila que eu vou dar, eles vão ler o conceito lá e pronto, e resolver. E eu vou ajudar nos exercícios. Eu trago o conteúdo como uma aula aqui para frente. Perfeito, né? Perfeito. Bom, Mônica, agora encaminhando para o encerramento do nosso podcast, a gente viu todo o processo, toda a estrutura, desde o berçário até chegar aqui no fundamental. E para quem estava lá atrás, quando ainda olha para frente, o que você ainda busca construir para esse espaço? Frederico, sempre que algo está prestes a ser construído no físico, isso vai estar sendo amadurecido nos corações, né? Então, acho que os corações vão ter metas seguras para ir para o... E hoje eu almejo muito que o Uberlândia tenha acesso a essas informações. Então, se você me perguntar, você quer que a escola cresça em quantidade de aluno? Não muito, não tem essa pretensão de crescer em quantidade, mas sim em qualidade. Então, formar esses profissionais, ir para dentro das faculdades, mostrar essa estrutura de uma escola antroposófica para os profissionais que estão vindo, acho que é um sonho gigante, assim. Uberlândia tem um território grande, nós temos poucas iniciativas, né, nesse sentido, da antroposofia, né, da pedagogia Waldorf, enfim. Então, isso é o que eu almejo. Profissionais bem qualificados, pais com uma clareza no pensar, né, numa escolha consciente de colocar o seu filho, seja nessa escola ou em outra, o que eu quero, né, e tem clareza disso que eu quero, e olhar para frente enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto a gente vai soterrando os nossos filhos com informações, com estímulos, as doenças vão também aumentando. Uma sociedade ansiosa, frenética, né? Então é isso, trazer saúde para a gente e para os nossos filhos. E quando a gente fala sobre isso, Mariana, entra muito nessa questão de o ser que a gente está formando e etc. E eu acho que posso encerrar fazendo essa pergunta para você agora, que é a professora que está no dia a dia aqui também. O pai que está nos ouvindo agora, que tipo de ser que ele deseja formar e que ele faria uma boa escolha trazendo ele para cá? Né, assim, qual é o resultado, assim, que esse pai está esperando? Porque, assim, eu quero que meu filho
tem acesso a isso. Não, então o melhor lugar seria trazer ele para cá. Enquanto professora e mãe também, né? Mãe também. Eu tenho uma filha de 8 anos aqui, né? Realmente. É assim, eu penso que esse pai, vendo o público que a gente tem aqui, eles vão chegando cada um num movimento. Uns sentem, mas não sabem o que sentem. Eu não tenho algo que eu gostei nessa escola, mas eu não sei ainda o que é. Eu quero algo para o meu filho. E eu acho que casa com isso que a Mônica diz, dessa clareza, né? Para ter essa clareza, a gente precisa olhar mais para isso, compreender que pedagogia é essa que eu estou colocando meu filho. Mas eu acho que essas crianças vão saindo daqui, e eu já ouvi fala de mães nesse sentido, e é o que a gente espera que eles façam, que é olhando para esse outro ser humano, não só tendo um conteúdo dentro de si. Então, tem muitas mães que falam, as crianças da Baby Neck Arvorecer são diferentes. Chega numa festa, eu vejo que eles estão reunindo lixo, estão organizando algo. Isso é do humano, desse cuidado com o coletivo, né? Não é só esse saber responder, saber fazer. Então, eu acho que essas crianças, essas famílias vão ganhar nesse sentido. Às vezes, mesmo elas não tendo isso tão claro, é isso que elas estão recebendo, para além desse conteúdo que é ministrado, que é reconhecido pelo MEC. Então, eu acho que as famílias, as crianças vão nesse sentido, sabe? De olhar para esse humano e da estrutura também interna, emocional, porque a gente traz as manualidades para equilibrar tudo isso, esse pensar, esse sentir, esse querer. Então, ele tem dentro de si essa estrutura, essa organização, quando se deparar com um conflito, com algo que ele, peraí, como que eu vou resolver isso, né? Bom, e depois de fazer esse tour pela escola, a gente encerra aqui o primeiro episódio do podcast Arvorecer. Mais longo do que a proposta, mas a ideia é de que esse espaço seja conduzido pela Mônica, pela Mariana, para que temas sejam abordados e esclarecidos de fato, né? Porque quando a gente fala de conhecimento, tem muito julgamento também por um conhecimento que veio falso, talvez, ou por uma coisa que a gente não sabe o que é na realidade, né? E a ideia desse podcast é poder esclarecer. Estou muito honrado de ter sido convidado para esse primeiro episódio, para poder contribuir com vocês. Desejo que vocês façam um trabalho incrível aqui, conversando sobre os temas que precisam ser conversados. Eu estarei lá na audiência para assistir, entender tudo bonitinho. Obrigado. Obrigada a você. A gente que agradece. Você que está do lado daí, se entende que o conteúdo que você viu aqui nesse podcast pode contribuir com a vida de alguém, por favor, aperta o botãozinho aí, compartilha com aquela pessoa que você entende que pode ajudar. A gente se vê e até um próximo episódio.